Olá, bem-vindo à palestra Como Aumentar a Lucratividade do seu banho e tosa. Eu sou Renato Leiva, tenho 13 anos de experiência no mercado pet e sou esteticista animal. Sou fundador e diretor técnico da Belas Patas e da franquia PetMake. Eu sou Ramiro Inocêncio, tenho 5 anos de experiência no mercado pet, sou especialista em gestão estratégica e marketing, também sou instrutor e consultor da Escola Belas Patas e também da franquia PetMake. Nessa palestra você vai aprender tópicos super importantes para te ajudar aí na gestão do seu negócio e nós vamos falar sobre características e precificação de serviços, melhorando a lucratividade através do ticket médio, gestão de equipes e qualificação de profissionais, gestão e processos, redução de desperdício, produtividade e marketing e relacionamento com o cliente. Então aqui agora vamos apresentar para vocês um panorama geral do mercado pet, algumas matérias aí atualizadas dos últimos 2 anos. Então a primeira delas fala que o mercado pet resiste e mostra ser opção para empreender. Então isso é um indicador de que você está no caminho certo. Segunda matéria, o mercado pet cresce graças à mudança no comportamento dos donos de animais de estimação. Essa próxima é uma matéria inclusive sobre um dos nossos negócios, que é a franquia PetMake. E aqui a gente fala muito sobre que o mercado pet continua em crescimento mesmo em períodos de crise econômica, e essa é uma realidade. Mercado pet, um mercado em plena expansão. Hotéis, creches, clubes, petiscos variados, mimos, sorvetes, cosméticos, passeios, entre outros aí serviços, né, que a gente tem para o pet. E tudo para atender a expectativa e a exigência dos donos. Na contramão da crise econômica, o mercado pet cresce. Estão falando aí sobre a boa aceitação do consumidor. É uma tendência tanto no setor de varejo quanto de serviços. O mercado pet cresce, mas patina ao entrar no mundo digital. Então isso aqui eu quero que você guarde essa matéria, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, sobre essa parte tecnológica também, como utilizar isso no serviço. Sem crise, mercado de pets no Brasil é o 3º do mundo em faturamento. Setor cresceu mesmo na recessão, mas profissionalização ainda é um desafio. Ou seja, a gente sofre ainda com bons profissionais. Não temos bons profissionais no mercado, não temos profissionais que passaram por uma formação, têm um bom conhecimento. Então isso é um grande desafio para você, empreendedor que trabalha com serviço. Tenho certeza que você já deve ter sofrido um pouquinho com isso. Então vamos falar um pouquinho como driblar aí essa dificuldade. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução do faturamento do mercado pet nos últimos anos. Então, começando aqui em 2013, o mercado pet faturou 15,2 bilhões de reais no Brasil. Em 2014, ele apresentou um crescimento de 10%, indo a 16,7 bilhões de reais. Já em 2015, o mercado cresceu 7,6%, com um faturamento total de 18 bilhões. Lembrando que no Brasil, o PIB, quando cresce acima de 5%, é motivo de festa, de fogos de artifício, de comemoração por todo mundo. Então, veja que o mercado pet ele cresce a passos largos em relação à economia brasileira. Aqui em 2016, mesmo no auge da crise econômica que nós passamos, e provavelmente ainda estamos começando a sair dela, o mercado pet ele teve um crescimento mais modesto, mas ainda assim foi um crescimento de 4,9%, com um faturamento total de 18,9 bilhões de reais. Em 2017, o último período que foi apurado o faturamento anual, o mercado pet faturou 20,3 bilhões, com um crescimento de 7,2%. Desses 20,3 bilhões, nós temos a seguinte segmentação. O setor de pet food, né, rações, petiscos, alimentação para pets, teve uma participação nesse faturamento de 68,6%, sendo aí o nicho com a maior participação desse faturamento.
Em segundo lugar, os serviços pet, onde estão inclusos serviços de banho e tosa, adestramento, dog walker, enfim, com uma participação de 15,8%. Depois o segmento de pet care, que seriam produtos para cuidados com pets, né? Então shampoos, perfumes, acessórios. Nós tivemos aí uma participação desse nicho de 7,9% e a parte de veterinário, de cuidados, né? Pet vet, que participou aí desse faturamento com 7,7%. Aqui tanto serviços veterinários como medicamentos. Tá? O que importa para nós é justamente essa fatia, a fatia de serviços pet, né? Já que nós estamos falando sobre serviços de banho e tosa. Então notem que de todos os nichos, esse foi o segundo maior nicho dentro do mercado pet. Então aqui agora, explicando a característica e a diferença entre serviço e produto, isso é muito importante você como empreendedor conhecer. Primeiro ponto, o serviço ele é intangível, ou seja, ele não vem numa embalagem, você não pega um serviço na mão, ele não é palpável. Diferente do produto, que ele é tangível, ele vem numa embalagem, você pega, você abre, você sente o cheiro, você lê um rótulo e ali está escrito toda a especificação desse produto, os benefícios que ele traz e o que ele te oferece. O serviço não se estoca, a não ser, claro, os produtos que você usa para a realização do serviço. Porém, o investimento em comparação a produto em estoque é um investimento muito menor. Dentro do serviço, você tem margens de lucros maiores, porque muitas vezes o seu custo acaba sendo muito mais baixo para prestar esse serviço. Enquanto no produto, a sua margem de lucro é limitada por alguns pontos que a gente já vai abordar. Então, aqui um ponto do serviço é a diferenciação e exclusividade. Mais fácil agregar valor. O serviço que você oferece, ele é único, ele é exclusivo. Ele é realizado na sua loja por um profissional específico. Quem atende o cliente geralmente é você, é empreendedor. Então, tudo isso faz parte do serviço que torna ele exclusivo. Enquanto no produto, o mesmo produto é oferecido pela concorrência. Por mais que você coloque uma fita vermelha numa embalagem de ração, ele é o mesmo produto que tem na sua loja ou na loja do seu concorrente. O preço do serviço é definido pela qualidade e é um valor percebido pelo cliente. Através do quê? Através da excelência no atendimento, através da abordagem, através dos cuidados que você tem na realização desse serviço. Enquanto no produto, o preço é definido pelo mercado. Ou seja, nós temos aí a política de preço baixo. O cliente dificilmente vai escolher comprar um produto porque lá eu sou atendido por fulano, lá na outra loja tem um carrinho diferente. Não, a política para a escolha de onde ele vai comprar, geralmente ele vai comprar aonde o preço é mais baixo. E aí, no serviço, nós temos o desafio do ticket médio ser relativamente mais baixo, enquanto no produto o ticket médio é relativamente mais alto. Então aí, um pouco mais para frente, nós vamos te ensinar como aumentar esse ticket médio com algumas técnicas e algumas estratégias de vendas. Agora nós vamos contextualizar um pouquinho o que forma o preço de venda. Né? São informações relevantes que todo empreendedor ele tem que saber exatamente como precificar o seu serviço. Né? Bom, o preço de venda nada mais é do que a soma dos custos, das despesas e do lucro, o lucro que você deseja ter, né? Enfim, os custos são todos os gastos que estão diretamente ligados ao produto ou ao serviço, né? A execução do serviço, a produção do produto. Então, por exemplo, no caso de um pet shop, o que nós podemos classificar como custo seria o preço de custo dos produtos, o preço que você paga pelos produtos que você vai revender. O preço de custo dos insumos que você utiliza na realização dos seus serviços. E também a mão de obra direta, que é a remuneração, o salário dos profissionais diretamente envolvidos na produção, na execução daquele serviço ou na produção de um determinado produto, o que não seria exatamente o caso de um pet shop.
Logo, aqui em mão de obra direta, nós vamos tratar principalmente sobre a questão da remuneração da equipe profissional de banho e tosa, ok? Já em despesa, são todos os gastos que não estão diretamente envolvidos na produção ou na execução de um produto ou de um serviço. Então nós temos aqui despesas administrativas, aluguel, água, luz, sistema informatizado, contador, enfim. Despesas de vendas, aqui nós podemos classificar como despesas de vendas comissão de vendedor, o custo da maquineta do cartão de crédito, afinal você tem uma maquineta, você paga ali uma taxa, você paga um percentual, justamente para que você possa oferecer essa opção de pagamento para o seu cliente. A mão de obra indireta, que seria o salário, a remuneração de todos os profissionais que trabalham no seu estabelecimento, mas não executam diretamente os serviços, e, obviamente, os impostos, que aqui no Brasil, infelizmente, é uma fatia expressiva dos nossos gastos. Tá? Então, você tem custos, despesas, o lucro, e aí você consegue formar o seu preço de venda. Então, falando ainda sobre formação de preços, aqui nós vamos elencar alguns fatores que devem ser considerados na precificação dos seus serviços. Bom, a concorrência. Você deve sempre entender como a sua concorrência está, o quanto a sua concorrência está cobrando dos seus clientes. Aqui tem a palavra, eu falo benchmarking. Benchmarking é você comparar as suas práticas com as práticas dos seus concorrentes diretos ou indiretos. Então, você deve entender como o seu concorrente trabalha e quanto ele cobra por aquele serviço que ele oferece. Tempo de execução. Como nós falamos, a mão de obra direta, ou seja, a remuneração dos seus profissionais, ela faz parte da formação do seu preço de venda, e ela representa uma parcela expressiva dele. Então, obviamente, que o tempo de execução é muito importante. O preço de um serviço onde o seu profissional ele vai levar 10 minutos para concluir, ele, obviamente, tem que ser mais baixo do que o preço de um serviço onde ele vai se dedicar ali por 2 horas para execução. Custos e despesas. Como nós já falamos sobre custos e despesas, aqui ainda eu vou fazer uma outra segmentação. Custos e despesas fixas e variáveis. Pessoal, atenção principalmente aos gastos fixos, porque estes você vai ter que desembolsar, independente se você faz um banho ou se você faz 1000 banhos. Então, os gastos fixos são aqueles que não oscilam de acordo com o seu movimento, de acordo com o seu faturamento. Então, se você tem uma ociosidade, se você não abrir a sua loja por um mês, você não vai ter que pagar salário, conta de IPTU, aluguel. Então, esses tipos de gastos são muito importantes você avaliá-los atentamente e sempre buscar reduzi-los na medida do possível. Enquanto que as despesas variáveis têm esse nome porque elas, os gastos variáveis, sejam custos ou despesas variáveis, elas oscilam de acordo com o seu movimento. Então, se você vende mais, você tem um maior gasto variável, ou seja, você compra mais produtos, você paga mais comissão, você paga mais imposto, mas ao mesmo tempo isso é um indicador de que você vendeu mais. O lucro desejado. Aqui, obviamente, você deve considerar no seu preço qual é o retorno que você espera da sua operação. Okay? E é muito importante salientar que lucro é diferente de Prolabore. Muitos empreendedores eles acabam pensando na remuneração apenas na parte do lucro. E o Prolabore nada mais é do que o salário do empresário. É aquela remuneração que tem que ser tão sagrada quanto a folha de pagamentos. O empresário ele precisa considerar essa remuneração dentro dos gastos ali normalmente
e, consequentemente, ajustar o lucro desejado, levando isso em consideração. Público-alvo. Você deve conhecer muito bem o seu público, saber definir para quem você está vendendo e considerar essa informação ao formar os seus preços. E aqui vai uma dica muito importante. Você deve sempre, não só num banho-tosa, num pet shop, como em qualquer empresa, o empreendedor ele precisa identificar muito bem as necessidades dos seus clientes e oferecer serviços ou produtos que encantem, que estejam alinhados com aquelas necessidades e muitas vezes até que superem as expectativas dos clientes. Isso aqui é um fator muito importante para o sucesso de uma empresa. Agora vamos falar um pouco sobre como melhorar a lucratividade do seu banho-tosa através do aumento do ticket médio, que é o valor médio de venda por cliente em determinado intervalo de tempo, ou seja, quanto cada cliente gasta em média na sua loja. A fórmula do ticket médio é o total de vendas em reais dividido pelo número de clientes que efetivamente realizou alguma compra no seu estabelecimento em determinado período. Pode ser dia, pode ser mês, ano, a forma como você vai calcular, vai apurar esse indicador, você vai definir. Okay? Como nós falamos há pouco, o ticket médio de serviços tende a ser menor do que o ticket médio de produtos. Então, o nosso desafio é elevar esse indicador na parte de prestação de serviços. Então, agora dando sequência ao que o Ramiro acabou de te apresentar em relação ao ticket médio, o primeiro ponto importante é você agregar valor ao seu serviço, ou seja, você fazer o seu cliente reconhecer que aquele seu trabalho tem um valor diferenciado. Isso vai fazer com que você consiga cobrar mais pelo seu serviço e, consequentemente, aumentar não só o seu ticket médio, como também a sua lucratividade. Então, primeiro tópico, excelência no atendimento. Ter uma pessoa bem capacitada, treinada na recepção, no atendimento, porque esse é o primeiro contato que o seu cliente tem. Então é um contato que impacta muito. Tem atendentes cordiais, educados, que falem bem e tenham sensibilidade à necessidade do cliente. Segundo ponto, serviços diferenciados e exclusivos. Aqui a gente não fala em você ter um serviço que nenhum outro pet shop faça, mas que você faça algumas vezes o básico de uma forma exclusiva. Ou seja, o seu banho ele é diferenciado pelo profissional que você tem, pelos produtos que você usa ou pela forma que você executa. Insumos e equipamentos de boa qualidade. Muitos clientes estão muito atentos a isso. Eles querem entender, eles querem conhecer a qualidade de tudo que você usa. E isso vai fazer com que você também agregue valor. Ambientes organizados e projetados para o conforto e bem-estar dos animais e seus tutores. Então, sempre que você pensar em criar um ambiente adequado, não pense nem só no animal, nem só no cliente. Os dois têm que estar confortáveis e os dois têm que estar muito satisfeitos dentro da sua loja. Tem que ser um ambiente muito aconchegante. Então, aqui mais um ponto. A avaliação da qualidade do serviço executado, que é o cross-check. Esse ponto, você precisa muito ter alguém capacitado na sua loja para avaliar a qualidade do serviço que está sendo executado e que está sendo entregue para o seu cliente. Então, algumas vezes pode ser você mesmo, que tem uma capacitação, fez um curso de banho-tosa, sabe avaliar o trabalho do seu profissional, ou você nomeia alguém, estabelece aí alguém que vai fazer esse trabalho. Então, é muito importante ter esse profissional para que algumas vezes a crítica não venha do cliente, mas você ter um ambiente autocrítico para o serviço não sair mal executado. Então, mais uma forma de você aumentar o ticket médio são os serviços agregados. Então, o seu cliente ele vai chegar na sua loja sempre querendo, na maioria das vezes, um banho. E é seu dever, é sua função explicar para ele que tem alguns serviços diferenciados, alguns serviços que podem ser agregados ao banho. Algumas vezes, seja lá uma tosa higiênica, uma hidratação, um penteado, mas agregue serviços ao seu serviço, ao seu carro-chefe, que é o banho.
Então, algo muito importante também é você estar atento à inovação e às tendências de mercado. Nós trabalhamos com estética e sempre acontece aí de surgir um corte novo, uma técnica nova, vir uma ferramenta nova para o Brasil, como também algumas vezes criam alguma tecnologia diferente, utilização de aplicativos, enfim. Esteja muito atento a tudo que possa aparecer de novo. Isso aí, se você estiver atento a isso, você vai estar sempre um passo à frente da sua concorrência e você vai estar em uma posição de destaque. Vamos falar agora sobre a importância do tosador vendedor. A interação entre os profissionais de banho e tosa e os tutores dos animais é essencial. Então, nesse momento do atendimento, o profissional de banho e tosa consegue indicar algum serviço, explicar para o cliente as necessidades da pelagem, necessidade da raça e também entender as necessidades do cliente. Então aí é um conjunto entre esclarecer e orientar com foco sempre em agregar algum serviço diferenciado. E além disso, nós temos sempre que saber utilizar o checklist como uma excelente ferramenta de venda. O checklist é essencial. No momento do checklist, você vai usar aí um passo a passo para saber orientar o seu cliente, falar de algum produto diferenciado que chegou na sua loja, uma hidratação inovadora, algo que você possa agregar à sua venda, sempre com foco no aumento do ticket médio. É muito importante também entender muito bem o desejo do seu cliente. Acontece muito no banho tosa, o cliente às vezes pedir, quero uma tosa bem baixinha. Você tem que entender o que é uma tosa bem baixinha para ele. Bem baixinho para ele é 1 centímetro, meio centímetro. Algumas vezes o cachorro tem pelagem longa, para ele uma tosa baixa aí quase 10 centímetros. Então interaja muito com ele e tire as informações precisas para que você não tenha imprevistos na hora de realizar o serviço e deixe o seu cliente insatisfeito. Gestão de equipe e qualificação de profissionais. Dentro do banho tosa, dentro da prestação de serviço, a mão de obra, a qualidade dos seus profissionais é fundamental para um serviço de excelência e de qualidade. Então, foque em equipes enxutas, produtivas e engajadas. Ociosidade é custo desnecessário. Dentro do banho tosa, tempo literalmente é dinheiro. Então, se você tem um profissional parado, uma equipe que não está sendo muito dinâmica, não está sendo muito produtiva, você estabelece ali um número médio de atendimentos por dia e você vê que está muito abaixo, você tem que ficar de olho porque você pode estar tendo um custo muito alto desnecessariamente. E aí, é bem importante investir em treinamento e reciclagem periódicos. É primordial você ter uma equipe bem treinada, uma equipe reciclada, para que estejam aí preparados para oferecer serviços inovadores e diferenciados, atendendo e superando a expectativa dos seus clientes. Valorização de profissionais. Trabalhe sempre com uma remuneração justa para o nível de profissional que você tem na sua loja. Então, o quanto você vai pagar tem que ser de acordo com o desempenho do seu profissional. O quanto ele é empenhado, a qualidade do serviço que ele oferece e o perfil. Plano de carreira. O plano de carreira é importantíssimo para você ter uma equipe bem engajada, para você ter uma equipe que acredita ali na proposta da sua loja, do seu negócio, esteja sempre empenhada a fazer parte da operação de maneira íntegra, porque ele pode crescer, ele pode se desenvolver dentro do seu negócio. E bônus por desempenho, aqui por metas atingidas. Isso é diferente de comissionamento. Então aqui você vai encontrar às vezes uma necessidade da sua loja. Por exemplo, eu estou tendo um custo muito elevado de produto, a deficiência da minha loja é desperdício. Então estabeleça uma meta que vai conflitar o desperdício que está acontecendo. Se a gente conseguir economizar X, vocês vão receber um bônus por desempenho Y. Às vezes é o funcionário chegar no horário, enfim. Então esteja de olho aí nas deficiências do seu negócio para estabelecer metas. Custo do turnover, ou seja, a rotatividade de colaboradores. Dentro do turnover, vamos falar um pouquinho sobre tempo e dinheiro que você vai gastar, vai investir aí com uma troca de profissional. Então, pensando no tempo, você tem um tempo de treinamento de novo profissional, você tem um tempo
que às vezes o profissional não consegue se desempenhar tão bem na realização de um serviço específico. E dentro da parte financeira, você tem aí os custos, né, de rescisão de um profissional que acabou de sair. Algumas vezes você não realiza o treinamento dentro da sua operação e você precisa investir capital no treinamento desse novo profissional. Então tem muita coisa envolvida. Além, é claro, algumas vezes acontece essa troca, essa evasão de um profissional e ele acaba levando algum cliente junto com ele. Então é uma situação aí que às vezes compromete muito sua operação. Então trabalhe aí seguindo todas essas vertentes que eu acabei de falar, para que você gere de uma maneira inteligente a sua equipe e qualifique bem os seus profissionais. Agora vamos falar um pouco sobre padronização e otimização de processos. Como o Renato acabou de dizer, tempo em banho e tosa é dinheiro. E você ter um processo que aumente a sua produtividade, consequentemente, você melhora também a sua lucratividade. Mas antes de pensarmos sobre a questão do processo em si, nós precisamos analisar o layout e o fluxo de trabalho dentro do seu banho e tosa. Então, analisem hoje como a sua equipe trabalha dentro do espaço, como vocês podem melhorar o fluxo de trabalho, os profissionais, eles não atrapalhem uns aos outros, né? Um espaço confortável para que eles possam trabalhar adequadamente, isso é sempre muito importante. Sem essa organização, dificilmente você consegue um bom desenho de um processo adequado o suficiente. Caso vocês não consigam enxergar uma forma de fazer esse trabalho, existem aí vários profissionais que têm bastante experiência e que podem auxiliá-los nesse procedimento. Outro ponto importantíssimo é a identificação de pontos críticos e gargalos dentro do seu processo. Como que nós podemos fazer isso? Não tem outra forma, é analisando o seu processo do começo ao fim com uma lupa. Você precisa acompanhar desde ali do primeira interação do cliente com o seu estabelecimento até a entrega do serviço executado e acompanhar ponto a ponto onde você tem problemas dentro dessa operação. Um exemplo clássico é aquele banho e tosa onde você tem uma banheira, uma mesa e 2 profissionais trabalhando. O que acontece? O primeiro profissional dá o banho no cachorrinho e vai para a mesa de secagem. Vem o segundo profissional e começa a dar banho no outro animal, e quando ele acaba de fazer o banho, o primeiro ainda está ali na mesa de secagem. Então ele vai ficar o quê? Vai ficar esperando ali a desocupar a mesa para ele poder dar continuidade na execução do serviço. Então isso é muito comum acontecer, esse tipo de situação, e isso é um bom exemplo de um ponto crítico, um ponto onde o seu processo trava, e aí você não consegue ter uma boa fluidez. Outro ponto que é muito relevante é a gestão da agenda, né? É uma parte do processo onde costuma realmente dar bastante problema. Você precisa de que o atendente, a pessoa que faça o agendamento dos serviços, tenha uma boa comunicação com a sua equipe de banho e tosa, porque eles muitas vezes têm capacidade de absorver de repente um encaixe, e se a sua atendente ali que vai recepcionar aquele animal, ele analisando a agenda, ele não percebe que uma lacuna ali de horário, vai rejeitar o seu cliente, vai rejeitar aquele serviço e você vai perder dinheiro. E para você ter uma boa gestão de agenda, também é muito importante que vocês conheçam bem o tempo médio de execução de cada serviço que vocês oferecem. Então, o seu tempo de serviço de um banho num cachorro de pequeno porte é muito menor do que um banho num Golden Retriever, por exemplo. Muitos pet shops trabalham com intervalos fixos de 1 hora, de 40 minutos, de meia hora, enfim. Só que muitas vezes você fica engessado, você engessa a sua agenda por conta de não
conhecer bem os tempos, o quanto você leva, a sua equipe leva para fazer cada tipo de serviço. Como que nós podemos fazer isso? Não tem outro jeito, é realmente cronometrando, planilhando, calculando o tempo de execução da sua equipe, talvez por profissional, e depois você consegue criar uma tabela que o seu atendente pode utilizar para fazer a melhor adequação dos serviços dentro da agenda. Um bom sistema de gestão é fundamental para otimização de processos, porque através dele você vai obter indicadores de desempenhos e informações importantes para a tomada de decisão, né? Então, nós temos aí no mercado várias opções de sistemas, desde aqueles que são mais focados para a parte de varejo, de vendas, de frente de caixa, que tem um bom recurso financeiro, mas recomendamos que vocês busquem um aplicativo, busquem um sistema que lhe tenha uma boa gestão de agenda, gestão de CRM, né, de relacionamento com o cliente, que seja focado também na parte de execução de serviços, que é o que nós estamos falando sobre banho e tosa aqui nessa palestra. E por último, melhoria contínua. Eu costumo dizer que nenhum processo é tão bom que não possa ser melhorado sempre, né? O que hoje você tem um bom processo, que atende às suas necessidades hoje, talvez não seja tão bom assim daqui a algum tempo, talvez ano que vem, já com novas tecnologias, com mudanças de comportamento do consumidor, o que te atende hoje pode não ser mais ideal. Então, é muito importante que vocês estejam constantemente avaliando a forma de trabalho e adequando de acordo com a necessidade. E não ficar parado no tempo. Se você para no tempo, você pode ficar para trás em relação à sua concorrência. Vamos falar agora da relação custo versus benefícios de produtos para banho e tosa. Então aqui alguns pontos a serem considerados são preço, diluição, eficiência, variedade. Dentro disso, um exemplo que a gente dá, né, que tudo aqui é interligado, o que é uma linha de produto eficiente? Uma linha que tem ativo de secagem rápida, facilitadores de enxágue, então você vai gastar menos tempo para enxaguar esse animal, vai facilitar o desembaraço, a escovação, a diluição, porque a diluição é o quanto, às vezes um galão lá de 5 litros ele vai te render, o quanto esses 5 litros você vai conseguir multiplicar ele. Então, alguns você vai diluir 1 para 5, outro 1 para 10, outro 1 para 7. Então, é bem importante você estar bem atento a isso. E a variedade. Ver dentro de uma linha o que realmente atende à sua necessidade. Então, algumas pessoas às vezes se prendem, eu tenho que usar uma linha de shampoo que tenha lá 50 produtos diferentes dentro da linha. Dentro desses 50 produtos, quantos você de fato vai utilizar para atender a sua necessidade e conseguir agregar serviço? Então, nem sempre aquela linha, às vezes, enorme é necessária e é o essencial para o trabalho que você realiza ou para a necessidade do cliente que você atende. Até agora, nós falamos sobre como aumentar a receita do seu banho e tosa. Ou seja, como vender mais, agregar serviços, melhorar a produtividade. E tão importante quanto você aumentar a receita é você também diminuir custos e despesas. Dessa forma, você vai ter sempre uma melhoria, um aumento no seu lucro. Então, o ideal é que você sempre trabalhe nas duas pontas. E uma das melhores formas de você diminuir gastos é a redução de desperdícios. Então, dentro da redução de desperdícios, nós temos que ficar muito atentos como empresários, né, no gasto da água. Então, se você tem um profissional que ele não é bem treinado, que ele não conhece o que ele está fazendo e que ele não tem um método específico para realizar aquela tarefa, ele acaba, às vezes, enxaguando o animal de alguma forma inadequada, ele tem que repetir algumas vezes a mesma coisa, e aí ele desperdiça muito. O segundo ponto, energia elétrica. Então, entender a fundo o que está acontecendo no banho e tosa, se está sendo otimizado o tempo do secador ligado, soprador, chuveiro. Dentro dos produtos, utilizar produtos que vão otimizar o seu tempo de secagem, produtos com ativos de secagem rápida, produtos de fácil enxágue, por exemplo. Toalha.
Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que a toalha não é um material de transporte, ela é para ser usada para a secagem do animal. Então, se você não faz um bom uso da sua toalha, tirando o máximo de proveito dela, você vai acabar gastando mais tempo com o secador e com o soprador ligado. E último ponto, tempo com retrabalho. É melhor você fazer uma vez bem feita do que você fazer algo mal feito e ter que ficar refazendo aquilo várias vezes. E aqui a gente está falando dentro do tempo, né? Vamos repetir de novo. Tempo é dinheiro, então evite o retrabalho. Faça bem feito na primeira vez que você fizer. Produtividade versus qualidade e manutenção de equipamentos. A qualidade dos equipamentos afeta diretamente a produtividade e resultado final do seu trabalho. Então isso vai interferir diretamente, dentro do que a gente estava falando, na sua produção e no seu lucro. Ergonomia. Você precisa de um equipamento que seja adequado para o seu profissional de banho e tosa. Uma banheira com altura adequada, uma máquina de tosa que não esquente na mão dele, que não seja muito pesada, a tesoura adequada. Por quê? Se você tem um equipamento que não respeita ergonomia, você algumas vezes vai acabar tendo um profissional afastado e aí vai te gerar um custo desnecessário. Bem-estar do animal. Se você tem um equipamento de má qualidade, por exemplo, uma mesa instável, uma banheira que o piso não seja antiderrapante, um secador que esquente demais, esse animal não vai ficar parado um segundo na mesa porque ele está desconfortável. Durabilidade. Não vá, quero comprar uma máquina de tosa, e aí vou comprar uma máquina de tosa que não tem uma boa durabilidade. Então você precisa pensar naquela linha do custo-benefício. Assistência técnica. Tão importante quanto o equipamento que você recebe, é importante também a assistência técnica que é oferecida pelo fabricante. E o último ponto, o barato que sai caro. Então eu tenho que comprar um secador novo, eu tenho que comprar uma nova tesoura, uma máquina de tosa. Aí você vai lá e coloca um secador desumano, que vai prolongar muito aí o tempo de secagem. Você coloca uma máquina de tosa que você comprou no camelô, vai usar 2, 3 dias, essa máquina vai parar de funcionar, a lâmina para de cortar. Uma tesoura de repente de uso escolar, muito amador, ou uso doméstico, seu profissional não vai conseguir trabalhar com uma boa produtividade. Então se atente muito à boa qualidade dos equipamentos. Tão importante quanto a qualidade dos equipamentos é a manutenção correta deles, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a manutenção corretiva e a diferença entre a manutenção preventiva, que é mais interessante. A manutenção corretiva é aquele negócio, quebrou, conserta. Enquanto que a manutenção preventiva, atenção, porque você previne defeitos e quebras inesperadas. A manutenção corretiva, ela é imprevisível, e se tem uma lei tão infalível quanto a lei da gravidade, é a chamada lei de Murphy. O seu equipamento ele vai quebrar, vai te deixar na mão num sábado com a agenda lotada e toda atrasada. Então, isso é muito complicado. Você ficar sem um secador ali com a agenda cheia te gera uma dor de cabeça tremenda. Já sofri muito com isso, viu, Ramiro? Imagino que sim. Naquele sábado, 10 tosas agendadas e a máquina para de funcionar. Exatamente, e aí você tem que se virar nos 30 aí e muitas vezes a emenda sai pior que o soneto, né? Na manutenção corretiva, os reparos tendem a ser mais demorados. Você envia o seu equipamento para uma assistência técnica, eles vão ter um tempo aí para fazer o diagnóstico de qual é o problema que aquele equipamento apresenta, eventualmente encomendar peças de reposições com o fabricante, às vezes não tem a peça disponível de imediato, e isso leva aí alguns dias é um tempo que você fica sem o equipamento à disposição. Já no caso da manutenção preventiva, a manutenção tende a ser mais frequente, porém mais rápida, né? Você faz ali muitas vezes dentro do seu próprio estabelecimento a limpeza adequada, alguns testes para que você não perca muito tempo em assistência técnica. Também o custo da manutenção corretiva ele é mais elevado. Muitas vezes você está ali, você sabe que esse equipamento não está bom, você vê que aquela máquina de tosa está fazendo barulho estranho, mas você continua insistindo com ela. E
quando ela quebrar, muito provavelmente ela não vai quebrar só aquele problema original, vai trazer outros, vai quebrar outras peças e na hora que você vai fazer o reparo, você vai ver que você vai gastar um dinheiro bom. Enquanto que a manutenção preventiva te economiza dinheiro. Você evita substituição de peças, você trabalha com a máquina de uma forma mais adequada e evita que outros problemas surjam em decorrência daquele defeito original. E as medidas paliativas, né? O famoso jeitinho brasileiro. Você está ali trabalhando com a máquina de tosa, vê que ela não está legal, começa a fazer uma adaptação aqui, colocar um durex ali, um elástico a colar, e dessa forma o equipamento ele não opera nas condições ideais e isso tem um impacto direto na sua produtividade. Enquanto que você, mantendo o equipamento em bom estado através da manutenção preventiva, o equipamento ele vai funcionar de uma forma mais eficiente e os resultados, eles obviamente serão melhores e mais uniformes. Ainda falando sobre equipamentos, vamos falar um pouquinho sobre automação de processos, utilizando a máquina de secagem. A máquina de secagem, ela aumenta a sua produtividade, consequentemente, isso significa que você vai ganhar mais dinheiro, você vai atender mais clientes. É um excelente retorno sobre investimento. Estamos fazendo aí um comparativo. É um investimento que ele vai ter fim. Então, você comprou máquina de secagem hoje, parcelou umas 6 vezes, acabou esse investimento, depois ela vai ficar só te dando lucro. Agrega valor para o cliente. Esse é um ponto que você tem que apresentar a máquina de secagem de uma forma adequada para o seu cliente. Não dizendo, eu comprei a máquina de secar para economizar tempo. Você tem que falar sobre todos os benefícios dela, a questão de menor ruído para o animal está ali mais tranquilo, sem um soprador, que é equipamento que faz bastante barulho. Então, agregue valor para ele. Ela não vai agregar valor por si só, então é importante você saber apresentar. Aí tem aquela boa aula com o fabricante para você saber como vender esse equipamento para o seu cliente. E último ponto, economia de energia elétrica. Muitas pessoas pensam que a máquina de secagem gasta muito mais do que um soprador. Isso não é verdade. Geralmente ela gasta a mesma coisa ou até menos do que um secador. Além do fato de também você poder atender 2 animais simultaneamente, né? Então, o exemplo que a gente tem aqui na imagem, 2 animais na parte de cima, um na parte de baixo. Então, 3 animais sendo atendidos ao mesmo tempo. Então, você precisa trabalhar com a máquina de secagem de forma inteligente para que ela aumente a sua lucratividade. Já estamos chegando no final da nossa palestra. E por último, vamos falar um pouco sobre marketing, atendimento e relacionamento com o cliente. Muitos estabelecimentos costumam ter a seguinte percepção: eu recebo vários novos clientes por mês, porém o meu faturamento permanece o mesmo ou muitas vezes até diminui. Por que isso ocorre? Olhando esse diagrama, nós vemos aqui que nós temos um fluxo de captação de clientes, que seria ali o caninho menor, e você tem uma evasão de clientes muito maior. O que vai acontecer? Você vai diminuir o nível aí do seu recipiente. Com o nosso negócio é a mesma coisa. Você trabalha para conseguir novos clientes todo mês. Porém, você descuida na retenção desses clientes. E o que acontece é que muitos chegam, fazem um serviço, fazem uma compra pontual e nunca mais aparecem, né? Então, vamos abordar aqui, primeiro, formas de captar novos clientes. Quais são as ferramentas que nós podemos utilizar para trazer novos clientes para a nossa loja? Afinal de contas, você pode ter a melhor banho e tosa do mundo, com os melhores profissionais. Se o seu cliente não vem até a sua loja e não experimenta, não conhece esses serviços, toda essa qualidade não vai fazer a menor diferença. Falando um pouquinho sobre marketing digital e tradicional. Gente, estejam presentes nas redes sociais. Usem Google Ads, Facebook Ads para conseguir atingir da melhor forma o seu público-alvo ao menor custo possível. O marketing digital hoje é mais barato do que o marketing tradicional, onde você faz panfletagem, você faz um anúncio numa revista, mas você acaba atingindo um público mais
amplo, mais genérico. No marketing digital, você consegue segmentar muito bem o seu público-alvo determinado e trabalhar melhor a comunicação para aquelas pessoas. Campanhas promocionais, criem campanhas de desconto para certos dias da semana, para novos clientes, ou até, eventualmente, como Dropbox, Uber utilizaram, onde um cliente indica um amigo para conhecer a loja, para fazer um serviço, e ambos ganham desconto. Isso você vai ter uma das melhores formas de divulgação do seu negócio, que é através do boca a boca. Então, façam bastante campanhas, principalmente considerando o calendário de datas comemorativas, campanha do Dia das Mães, do Dia dos Pais, de Natal. Prevejam essas datas comemorativas e criem a sua estratégia de marketing, a sua estratégia de campanhas de acordo com esse calendário. E o cross-marketing, onde você cria ações promocionais em parceria com empresas de outros segmentos que geralmente tenham um apelo pet-friendly, que aceitem animais de estimação, que incentivem tutores de animais de estimação a consumirem nos seus estabelecimentos. Vamos falar agora sobre estratégias para a retenção de clientes. A primeira delas, como já foi visto, é a excelência do atendimento. Afinal de contas, o cliente que é mal atendido na sua loja não volta mais. Outro recurso que nós podemos utilizar são os programas de fidelidade, né? Ou seja, pacotes de banhos, cartões de fidelidade, onde o cliente a cada 10 banhos ganha um. São estratégias que trazem o cliente de volta para a sua loja, que você incentiva ele a voltar mais vezes. O CRM, que é uma ferramenta presente em diversos sistemas de gestão para o gerenciamento do relacionamento com o seu cliente. Este recurso te permite registrar informações pessoais para oferecer um atendimento mais personalizado, como, por exemplo, data de aniversário, preferências de produtos e serviços, etc. Você também consegue verificar de forma prática quanto um determinado cliente gasta em média na sua loja, ou com quais tipos de produtos e serviços, e com base nessas informações, direcionar ações de marketing mais específicas para aquele cliente. O CRM também é fundamental para ações de pós-vendas. Ele vai apontar de forma bastante eficiente quanto foi a última vez que um cliente esteve em sua loja, e com isso você pode criar estratégias para trazer ele de volta, ou pelo menos tentar entrar em contato com ele e entender melhor o que pode ter acontecido para ele ter deixado de frequentar a sua loja. Esse feedback ele é muito importante para identificar eventuais falhas no seu processo e adotar as ações corretivas necessárias. Então é isso, espero que a palestra tenha superado a sua expectativa e te ajude aí no desafio do dia a dia de empreender de forma inteligente para alcançar bons resultados. Estão aqui os nossos contatos. Em nome da Belas Patas e da PetMake, agradecemos aí a sua audiência e até breve.